Tal como podes ver, o Irão atingiu o aeroporto de Dubai, que já levou à suspensão dos voos. Entretanto, os Estados Unidos atacaram a ilha de Karg, por onde passa 90% das exportações iranianas. O petróleo ultrapassou novamente a barreira dos $100 por barril. Agora, muito importante, o mercado imobiliário americano está em níveis historicamente baixos, com as vendas de casas já atingirem os níveis mais baixos desde a crise financeira de 2008. E há mais 600 mil vendedores do que compradores, que é uma diferença que nunca existiu antes. O Bitcoin serviu como um ativo de refúgio e recuperou para os $73 mil. E os CEOs da Exxon e da Chevron avisaram a Casa Branca que uma guerra prolongada com o Irão pode provocar um choque energético global. Tudo isto e muito mais neste Beta Market News. Portanto, vamos a isso. Vamos começar pelo petróleo, que voltou a subir acima dos $100 por barril em reação dos ataques americanos à ilha iraniana de Karg. Esta ilha é absolutamente crítica porque este é o terminal por onde passam cerca de 90% das exportações de petróleo do Irão. Trump disse que poupou deliberadamente as infraestruturas petrolíferas, mas avisou que serão atingidas se o Irão continuar a resistir. Contudo, nos Estados Unidos, o preço médio da gasolina já disparou 28% desde o início do conflito. Entretanto, o Bitcoin reagiu em alta e ultrapassou os $73 mil quando os futuros das ações americanas abriram no verde. Além disso, os ETFs de Bitcoins registraram a terceira semana consecutiva de entradas líquidas positivas, o que mostra que os investidores continuam a acumular mesmo com o caos nos mercados. O índice do médio da ganância caiu para os 22 pontos, ou seja, estamos em território de medo extremo. O que isto significa para ti? É que os mercados estão nervosos e qualquer notícia pode provocar movimentos bruscos. Sem esquecer que os CEOs das maiores petrolíferas americanas reuniram-se com os responsáveis da administração de Trump para avisar que uma guerra prolongada com o Irão pode provocar um choque energético de proporções históricas. Estando o petróleo neste momento a rondar os $100 e se o Estreito de Hormuz continuar efetivamente fechado, os preços podem disparar ainda mais, sendo que a Goldman Sachs estima que o bloqueio pode durar 21 dias. Já Israel afirma que a guerra está a entrar numa fase decisiva e vai durar o tempo necessário. Passando agora ao resto das notícias dos mercados e da economia, as empresas petrolíferas americanas estão a nadar em dinheiro. Antes da guerra, com o petróleo a $55, geravam cerca de 62 mil milhões em fluxo de caixa por ano. Agora, com o petróleo a $100, esse valor pode chegar aos 163 mil milhões se os preços se mantiverem. E os hedge funds estão a investir fortemente na subida do petróleo, com as posições longas em futuros de Brent a dispararem para o nível mais alto desde fevereiro de 2020. Já o setor de software enfrenta uma dívida massiva, com cerca de 40 mil milhões de dólares em dívida a vencer em 2028, e a grande maioria está classificada como lixo, como rating B- ou inferior. Quanto aos earnings das empresas, a Ulta Beauty apresentou resultados mistos, com as receitas a superarem expectativas, mas o lucro por ação a ficar abaixo, levando as ações a caírem 8%. A Dick's Sporting Goods, que se fundiu com a Foot Locker, viu as ações aumentar 60%, mas os lucros caíram substancialmente. E o Banco Santander pagou mais de €1 milhão a 458 executivos em 2025, que é um aumento de 10% face ao ano anterior. Entretanto, o imobiliário no Dubai apagou um ano inteiro de ganhos em menos de 2 semanas por causa da instabilidade da região. Imaginem se agora a motivação para corrigir o mercado imobiliário for causar guerra e destruição. Portanto, temos que ter cuidado com isto. Aproveito também para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo, sendo que é possível investir em vários instrumentos financeiros, entre ações e ETFs por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles têm várias ferramentas que permitem não só ver informações relativamente ao mercado, mas também dados fundamentais das empresas. No que diz respeito ao panorama económico global, a administração de Trump está a tentar recuperar $1,6 bilhões em receitas de tarifas depois do Supremo Tribunal ter anulado algumas das suas medidas. As novas tarifas podem atingir 16 economias, incluindo a União Europeia, China, Japão e Coreia do Sul. O combustível para navios atinge um máximo histórico. Isto significa que tudo o que atravessa o oceano vai ficar mais caro, desde eletrónica a roupa e alimentos. Isto significa que já podemos esperar também um aumento de inflação futura, tal como também um aumento na taxa de juros para corrigir este mesmo aumento na taxa de inflação. Entretanto, a Ásia é a região mais exposta a uma escassez de gás natural liquefeito. Cerca de 85% do GNL que passa pelo Estreito de Hormuz vai para a Ásia, sendo que a Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan são os países mais vulneráveis. A guerra no Irão já custou $12 mil milhões em 2 semanas, segundo a Casa Branca, e há rumores que a administração pode pedir mais 50 mil milhões ao Congresso. No campo da geopolítica, o Irão afirma que nunca pediu um cessar-fogo. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o país está pronto para se defender o tempo que for necessário e também referiu que está disponível para negociar a passagem segura pelo Estreito de Hormuz a países aliados, mas afirma que o estreito está fechado para os Estados Unidos
Israel e os seus aliados. Por outro lado, Trump planeia anunciar uma coligação internacional para escoltar navios através do Estreito de Hormuz. Contudo, o Reino Unido, Japão e Austrália já recusaram participar nesta coligação. O Irão colocou cerca de uma dúzia de minas no Estreito de Hormuz, o que representa uma escalada significativa, e os Estados Unidos destruíram cerca de 16 barcos iranianos em resposta. O Irão atacou com drones a única rota de exportação de petróleo que restava e que se encontrava nos Emirados Árabes Unidos. Contudo, as operações petrolíferas nesta região foram retomadas, mas não se sabe se estão completamente operacionais. Do outro lado, Taiwan reportou uma presença em larga escala de aviões militares chineses perto da ilha, com a China a aproveitar para pressionar Taiwan, enquanto o mundo se foca no Irão. E a Coreia do Norte, sem surpresa alguma, testou lançadores de mísseis com capacidade nuclear, com o líder Kim Jong a supervisionar os testes, um dia depois da Coreia do Sul ter detectado cerca de 10 lançamentos de mísseis balísticos. Relativamente ao setor das criptomoedas, o volume de altcoins disparou nas exchanges coreanas, com o Ripple a liderar com 121 milhões de dólares em volume. O fundo da Circle tornou-se o maior fundo tokenizado por capitalização de mercado, com mais de 2,3 mil milhões de dólares. O Senado americano votou para incluir uma medida de proibição da moeda digital do Banco Central num projeto de lei sobre habitação. Isto é relevante porque pode definir o futuro da política monetária digital nos Estados Unidos. E o início do medo e da ganância das criptomoedas subiu uma subida significativa, traduzindo um aumento de confiança nestes ativos numa altura de extrema incerteza mundial. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett continua em níveis elevados, mas demonstra cautela por parte dos investidores, uma vez que não se têm verificado subidas. E agora vamos falar sobre Portugal. O PIB português cresceu 1,9% em 2025, que é acima da média da União Europeia, que ficou nos 1,5%. Isto significa que Portugal, em termos de crescimento do produto interno bruto, está acima da média da União Europeia. O governo assume preocupação com o impacto económico e também financeiro do conflito no Médio Oriente. E o Ministro das Finanças afasta para já um cenário de inflação descontrolada e subida das taxas de juros, mas admite que a situação pode piorar se a guerra se prolongar. Portanto, foi um pouco aquilo que eu estava a dizer, que pode aumentar a taxa de inflação, se aumentar pode haver como consequência um aumento da taxa de juros. Aliás, os mercados já anteciparam 2 subidas de 25 pontos base nas taxas de juros do Banco Central Europeu este ano. Assim sendo, temos que o Euribor vai subir a 3, 6 e 12 meses. E o preço do cabaz alimentar atingiu o preço mais alto de sempre. E o Chega vai chamar o governador do Banco de Portugal ao Parlamento para explicar a reforma de Mário Centeno, que acordou reformar-se aos 59 anos com uma reforma próxima do seu salário de 17 a 20 mil euros mensais. Eu realmente espero que o vídeo tenha sido útil. Se puderes dar a tua opinião relativamente a toda esta incerteza geopolítica, o que é que estás a fazer relativamente ao teu portfólio, estás a comprar, vender, o quê, se quiseres partilhar, claro. E eu espero te ver no próximo episódio. Obrigado e até uma próxima.